E aí, me acompanhe fazendo um risotinho bem gostoso de shimeji, queijo brie e tomatinhos. Vou mostrar essa receita para vocês agora. Bom, aqui eu tenho aproximadamente 200 gramas de shimeji. Eu peguei uns manjericões ali da hortinha porque eu acho que é super gostoso com o tomatinho. Esse alho aqui eu vou usar aproximadamente uns 4 dentes ou 5. Peguei um limão siciliano que eu não vou usar o vinho. Eu vou fazer a acidez dele com um limão. 2 cebolas pequenas, ou pode ser uma média, uma grande, aí vai a gosto. Aqui eu tenho aproximadamente 500 gramas de tomatinho cereja. Aqui eu tenho aproximadamente 120 gramas de queijo brie. Aqui eu tenho um azeite extra virgem. E aqui eu tenho um caldo de legumes que eu mesmo preparei. Que eu fiz uma caponata. E aí eu já aproveitei todos aqueles restos vegetais e já deixei fervendo por um tempo. Aqui tem só uma parte, eu vou diluir isso aqui em aproximadamente 1 litro, 1,5 litro de água. E claro, faltou uma coisa muito importante aqui, que é o arroz arbóreo. Aqui eu tenho aproximadamente 200 gramas. Bom, eu vou cortar essa cebola, amassar esse alho, dar uma preparadinha e daqui a pouco a gente vai para a panela. Uma coisa que eu gosto de fazer é já colocar o sal no alho. Então coloquei aqui aproximadamente 6 dentes de alho e aí eu vou bater ele aqui nesse pilãozinho. E eu acho que quando o alho junta com sal, ele dá um temperinho diferente pra comida, sabe? Isso é coisa da minha família lá e eu replico por aqui. Mas eu acho que fica interessante. Eu coloco uma colherzinha de chá de sal e o alho e bato. E depois eu vou refogar isso com a cebola pra deixar um sabor bem gostoso no nosso arroz. Bom, aqui já tem a cebola picada, a pastinha de alho e o limão, o suco de um limão espremido aqui. Então vamos colocar um pouquinho de azeite na panela. Um fiozinho assim. Deixar esse azeite esquentar um pouquinho. E aí eu já vou colocar a nossa cebola. Eu vou deixar essa cebola perder um pouco de água aqui. Coloquei no fogo médio. Depois eu já vou entrar com alho, com a nossa pastinha de alho. Fora isso, já deixei aqui, ó, aquele caldo de legumes. Eu diluí ele em aproximadamente 700 ml de água. E eu já vou deixando ele ali quente, porque quando o arroz já tiver dado uma refogadinha depois do limão, a gente já começa a cozinhar o arroz com esse caldo. Oi, meu amor! Dá um beijo. Essa é a Tiquinha que tá aqui acompanhando o processo. Bom, a cebola já perdeu um pouquinho da água. Agora eu vou colocar o alho. Coloquei aqui o nosso alho, vou dar uma mexidinha, deixar isso aqui dar uma refogada. Eu não gosto de deixar a cebola escurecer muito, porque eu sinto que para fazer arroz, o gosto dela fica melhor quando ela tá um pouco mais crua. Então eu não chego a deixar a cebola dourar. Mas o alho, eu gosto de dar uma fritadinha nele, uma refogadinha boa para ele soltar bastante o gosto. O cheirinho tá, ó, uma delícia. Bom, o alho já deu uma secadinha aqui também, já deu até um fundinho aqui na panela. Agora eu vou colocar o nosso arroz. Deixar esse arroz dar uma refogadinha aqui e já vou colocar o limão. O suco de um limão e mistura bem. Depois de dar uma misturadinha, tá na hora de colocar o nosso caldo. Lembrando que sempre no risoto a gente coloca aos poucos. Então a gente vai pegando com uma concha aqui e vai colocando no nosso arroz. Quando secar, eu vou incrementando esse caldo aos poucos.
Então, quando a água seca, eu venho, coloco mais caldo e vou mexendo sem parar. No risoto a gente tem que mexer bem o arroz, porque é justamente esse movimento que faz liberar o amido e deixar bem cremoso. Então a gente vai mexendo, esperando essa água secar. Depois de aproximadamente uns 20, 25 minutinhos, o arroz já deu uma crescida boa. E você tem que ir experimentando para ver como ele tá ao seu gosto, né? Eu gosto dele um pouquinho al dente. Então eu sempre desligo a panela um pouquinho antes, porque mesmo quando a panela desliga, o arroz continua cozinhando um pouquinho. Enquanto isso, já fui preparando aqui, cortando os tomatinhos, o queijo brie e o manjericão. Gente, o manjericão tá com um cheiro tão gostoso. E essas florezinhas aqui eu vou usar depois na decoração. Como o arroz tá quase pronto, naquela panela ali eu já vou colocar um pouquinho de azeite. Opa! Tem que abrir o azeite. Um pouquinho de azeite. Sou fã de azeite, então esse meu pouquinho é um pouco arbitrário. Vou esperar espalhar um pouquinho pela panela. E já vou colocar os tomates com o manjericão. Eu vou deixar isso aqui cozinhando. Coisa linda! Ó. Dá uma mexidinha aqui. Enquanto isso, o arroz está quase no ponto. Já vou colocar o queijo brie. Ó, já vou colocar o queijo brie. O queijo vai incorporar no arroz. Que delícia! Bom, o arroz eu já vou desligar. Já tá assim, ó, bem cremoso, bem gostoso. E os tomates aqui eu já vou colocar os meus cogumelos. Então, vem aqui. E eu vou colocar um pouquinho de shoyu para dar um gostinho um pouco salgado. Bom, o shoyu é opcional, mas eu acho que fica legal contrastado com o queijo brie, porque na finalização eu vou colocar um pouquinho de mel, aí fica agridoce. Então coloquei bastante shoyu e vou mexer isso aqui bem e deixar o cogumelo dar uma secadinha. Bom, o cogumelo é importante que ele não fique borrachudo, então o tempo de fogo dele é pouco, é só para ele realmente dar uma secadinha. E agora já está bem suficiente, eu vou incrementar isso daqui na panela do arroz. Então eu vou vir aqui, vai vir um pouquinho de shoyu. E agora eu mexo isso daqui. Ó. Bom, fica assim no final, bem cremoso, bem molhadinho. E agora eu vou empratar e experimentar essa delícia. Vocês estão preparados para isso aqui? Finalizei com um pouquinho de mel. Esse é o nosso risoto. E agora a melhor parte. Experimentar isso daqui.
Nossa senhora. O que é isso? Acho que é o melhor risoto que eu já fiz. Eu sempre falo isso. Gente, faz e me conta. Ficou muito bom.